Olá, aqui no Unesp em Pauta você fica sabendo o que pensam professores universitários sobre questões relativas à nossa sociedade. Nesta temporada nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área, organizado pela Pró-Reitoria de Graduação da Unesp, realizado aqui em Águas de Lindóia. Nossa convidada de hoje é a professora Menga Ludick, da Universidade PUC-Rio e da Universidade Católica de Petrópolis. Professora Menga, é um prazer recebê-la em nosso programa. É um prazer para mim também estar aqui com vocês. Professora, pensando nesse cenário de formação docente, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco o quanto o estágio supervisionado contribui para essa formação docente de qualidade ou hoje não contribui? Vamos ver um pouquinho o que é que ele representa e, digamos, poderia representar, poderia contribuir, sem dúvida, porque a formação do professor está hoje por conta da universidade. A universidade é a grande instituição responsável pela formação do professor de toda a educação básica, né, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Hoje, como a universidade assumiu toda a responsabilidade pela formação de professores, ela está tentando fazer o melhor que pode. É uma imensa responsabilidade, não é? A universidade é uma instituição consagrada à construção de conhecimento, como todo mundo sabe. Então, a universidade se consagra, por excelência, à construção de conhecimento. E a construção de conhecimento dentro da universidade prima pelo trabalho de pesquisa. Então, a pesquisa é, hoje, sem dúvida nenhuma, a moeda de ouro da universidade. É aquela que é mais valorizada, é aquela que recebe um maior número de recursos, de atenção, de prestígio, de espaço, enfim, sem dúvida nenhuma. Mas a universidade é também uma casa de formação, tanto que a formação de professores está por conta da universidade. Bem, mas como a universidade se consagra à construção de conhecimento nas mais diferentes áreas, física, química, matemática, biologia, linguística, línguas, história, geografia, tudo. Construção de conhecimento. Porém, a formação de professores para essas diferentes áreas está por conta da universidade. E não basta você primar e focalizar, priorizar a construção de conhecimento. Você tem também de cuidar de como é que esse conhecimento vai ser. Como é que é? Não posso dizer que ele vai ser ensinado, porque ensinar é uma palavra complicada, que a gente gosta de brincar ultimamente dizendo assim, se você ensina, no caso um professor ensina e os alunos não aprendem, é como alguém que foi ao mercado para vender as suas batatas ou as suas cebolas, as suas maçãs e não vendeu nada. Se ninguém comprou, ele não vendeu. Se ninguém aprendeu, ou poucos aprenderam, ele não ensinou. Então, ensinar hoje, eu tenho uma querida amiga, a professora Maria do Céu Roldão, da Universidade Católica Portuguesa, pesquisadora brilhante lá de Portugal, e que encontrou uma fórmula bastante razoável para a gente escapar dessa pouca definição do ensinar, pouca adequação do termo ensinar ao trabalho do professor. Então ela diz, o trabalho do professor é fazer aprender. Não é simplesmente o professor podia dizer antigamente, né? Eu ensinei tudo, eles é que não aprenderam porque foram desatentos, não prestaram atenção, não estão preparados suficientemente. Eu não tive culpa, eu ensinei tudo. Enchi o quadro de fórmulas, ensinei tudo. Às vezes não aprenderam, não é problema. Não é problema dele, claro que também é problema dele, não? Então eu acho que Maria do Céu conseguiu fazer com que a gente escape um pouco dessa angústia e vai para o lado do trabalho do professor, fazer aprender. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente busca os recursos de fazer aprender? Saber muito bem matemática, física, química ou inglês, história, geografia, não basta. Você tem que saber fazer aprender. Muito bem. Se a universidade, estou chegando no estágio, se a universidade cuida bem, as boas universidades cuidam dessa parte da construção dos saberes específicos de cada área, ela não está conseguindo cuidar tão bem
desse outro lado que é o fazer aprender. Quer dizer, os recursos que o professor tem que ter também, ao lado do seu saber específico, para fazer com que seus alunos aprendam. Isso, possivelmente, a escola normal sabia fazer razoavelmente. Ela chegava nos alunos da escola, levava os seus professores em formação, futuros professores, a se aproximarem das necessidades desses alunos com técnicas, com estratégias que eram e ainda são muitas vezes criticados, como se fossem coisas um pouco simplistas, tipo receitas. Então, o estágio, como é que entra o estágio? O estágio entra justamente como essa tentativa de aproximar, fazer uma ponte entre esse saber teórico, para ser bastante rápida, que a universidade cuida, as boas universidades cuidam bem, e aquele saber mais prático que a universidade não está sabendo ainda cuidar bem. Então isso cabe ao estágio chamado estágio supervisionado. É previsto no currículo, tem lá uma série de prescrições em termos de duração, locais, situação no decorrer do currículo, tudo isso que eu não vou entrar em detalhes. Mas a função dele principal é essa, de fazer essa ponte. Eu gosto de chamar de ponte entre o trabalho indispensável que a universidade faz, sem dúvida, e o trabalho também indispensável que a escola faz, oferecendo o lugar, né, o ambiente de trabalho típico que o professor vai esperar, vai encontrar. O que está esperando o professor quando ele já estiver pronto, já estiver diplomado. Então, a formação dele precisa se completar por essa convivência, essa entrada na escola, que hoje é feita pelo estágio. Agora, como ele contribui? Pois ou ele não contribui? Ele está hoje muito restrito. Determinadas horas, eu acho que a distribuição, a própria instituição universitária, a organização, a estrutura da universidade nem sempre favorece essa boa combinação entre o trabalho que é feito na universidade e o trabalho que é feito na escola. As duas são agências formadoras, as duas. A formação não se completa se a gente não tiver a contribuição das duas. Então é preciso que a gente resolva essa boa aproximação entre a escola, a universidade e a escola, que até hoje não está muito satisfatória. Eu estou estudando há bastante tempo quais são os muitos problemas, e aí vamos indo. Sim. Professor, além, né, dessa questão do estágio supervisionado, é importante entender o profissional professor. Sim. Essa profissão docente. E nesse sentido, a senhora coordena um grupo de estudos, né, sobre profissão docente. Isso. E eu gostaria que a senhora explicasse para a gente ou pontuasse por que ainda há essa barreira de entender que professor é um profissional, é uma profissão. Por quê? O próprio conceito de profissão, eu me lembro que no meu doutorado, que eu fiz na França, em Paris, e eu gostaria muito de ter feito naquela época, há mais de 30 anos, o professor do secundário, do ensino secundário, então chamado na época, como profissional. E propus ao meu orientador oficial, que era o professor Alain Touraine, e enquanto trabalhava, na verdade eu trabalhei no meu doutorado com a professora Viviane Isambert Jamati. Eu faço questão de citar o nome dela porque ela é que se encarregou da minha formação, porque ela não pertencia ao quadro da universidade. Então ela pediu ao professor Alain Touraine que assumisse formalmente. Bem, mas claro que para discutir meu tema, tínhamos que discutir com ele, né? E foi fundamental, porque quando eu propus a ideia de estudar o professor do secundário como profissional, ele disse diretamente, redondamente, não, ela não deve fazer isso. Por quê? Porque o conceito de profissão é um conceito não consensual. Os sociólogos que estudam e outros estudiosos que se dedicam ao estudo desse tema não se colocam de acordo, não entram num consenso. Então, como é que ela, que está começando, estrangeira, vem aí... Não, isso é uma coisa muito complicada que não vale a pena para ela. Vamos investir em outro tema. E, de fato, eu virei para outra coisa e foi. Mas nunca deixei de me interessar por essa questão. Então, desde então,
Eu volta e meia vou e volto e vou e volto, e de fato acabei fazendo meados dos anos 90, alguma coisa sobre a socialização profissional. Eu gosto desse tema. Mas continuo insistindo para responder a sua questão. A questão complica-se porque profissão ainda não é consensual. Hoje eu discuto tranquilamente, não me inibo com o problema de não ser um consenso entre sociólogos, porque eu falo o que eu penso e realmente acho que certos aspectos do conceito de profissão, que é muito marcado, é calcado sobre as profissões liberais, médico, engenheiro, advogado, as clássicas profissões liberais, que tem aquelas características de trabalho livre, por conta própria, profissões liberais, onde eles impõem o seu pagamento, né? Quanto eles querem ganhar pela consulta, pelo trabalho, pelo projeto, o que seja, né? Hoje já está mudando porque há muitos médicos que são empregados, funcionários públicos, né? E há muitos advogados e até engenheiros que são professores da universidade. Mas quando você pergunta, eu orientei uma dissertação de uma moça na PUC, Rosana Gemac, que estudou médicos, professores de medicina e professores dos cursos de enfermagem enquanto profissionais. Aí ela perguntava para os médicos: o senhor, como é que o senhor se define? Eu sou médico. Ela dizia: mas no seu contra-cheque está marcado aqui, professor, tempo integral, dedicação exclusiva. Então, o senhor, mas é médico. Para você ver como a profissão de médico se impõe muito mais do que a profissão de professor. Bem, então, essa já é uma dificuldade. Quer dizer, há certas coisas que não se encaixam inteiramente. Há uma certa, como é que eu digo, um caráter um pouco mercadológico, de interesse financeiro nas profissões, que não é inteiramente compatível com o trabalho do professor, acho eu, como profissional. Então, certos aspectos eu acho que realmente não são muito viáveis, digamos, para o trabalho, para a ocupação docente. Eu prefiro falar em desenvolvimento profissional. Sempre que eu escrevo, que eu uso profissão, eu ponho entre aspas. Continuo usando, mas para não comprar essa briga e não ficar enrolada nessa discussão, eu vou para frente e uso o termo desenvolvimento profissional, que eu acho interessante, porque eu acho que há um certo horizonte de profissionalidade. Esse termo profissionalidade é interessante, discutível também, não falta gente que está discutindo, mas eu acho que traz consigo algumas expectativas de maior desenvolvimento, já a palavra diz, maior respeito, maior prestígio, uma organização um pouco mais formal, não sei, quer dizer, coisas que são possivelmente positivas. Então, vamos lá. Agora, existem outros termos paralelos, profissionalismo, por exemplo, que é um pouco mais de um tipo de defesa de uma bandeira, de uma causa. O que mais? Há termos correlatos que, então, acho que profissão, não sei, vai levar tempo, eu acho, para a gente... Acho interessante, eu não pude assistir à palestra do professor francês, que certamente falou aqui com vocês sobre isso, vou até conversar com ele agora, mas cheguei um pouco depois da palestra dele, né? Tem muita gente estudando isso, acho que algumas coisas então cabem para responder a você. Acho que uma boa formação, a formação na universidade com certeza é necessária, mas é preciso que essa formação na universidade contemple essas necessidades que eu falei um pouquinho aqui para vocês, sobre como juntar teoria, formação mais para teoria e formação mais para a prática, que ainda eu acho que a universidade ainda não, que o estágio tenta fazer isso, ainda não consegue. E assim vamos com essa dificuldade. Mas que a gente possa, a partir dessas discussões, tentar encontrar uma saída e soluções para esse problema, professora. Muito obrigada pela sua participação. Neste encontro falamos várias coisas a respeito. Obrigada também, foi um prazer. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe as discussões sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.